Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, fazendo de cada coração aqui presente, encarnado ou desencarnado, um ninho de amor às criaturas. Refletiremos hoje sobre o tema Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é parte integrante do capítulo 11 de nosso Evangelho, cuja temática central é amar ao próximo como a si mesmo. A base evangélica de nossa reflexão nos vem do evangelista Mateus, no capítulo 22, versículos 15 a 22 de seu evangelho, no qual ele diz: os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus observou-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma passagem belíssima e que aponta inicialmente duas grandes lições para nós. A primeira nos ensina sobre o discernimento das coisas. E a segunda, sobre o equilíbrio entre as coisas. Por que discernimento e equilíbrio? Discernimento porque é preciso nós separarmos o que é de César do que é de Deus. E equilíbrio porque nós podemos executar as coisas de César sem nunca nos afastarmos de Deus. Jesus, em sua missão na Terra, teve como um dos pontos importantes eliminar aquilo que se convencionou chamar de invencionice. Ou seja, a criação de certos ritos que eram incompatíveis com a mensagem de amor de Deus, que em Jesus encontrou o seu mais fiel exemplificador. Lembremos que Jesus mais de uma vez repetiu que não vinha destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Dar cumprimento à lei do Pai. E isso tem um significado, pois o Mestre pretendia retirar o véu das invencionices que os judeus haviam criado historicamente, com ampla predominância do culto externo, em detrimento da reforma interna ou da reforma íntima, que cada um precisava para bem aplicar as leis de Deus. Jesus pretendia substituir aquela ideia de um Deus guerreiro, vingativo, duro, pela ideia de um Pai amoroso, justo, bondoso, que ele, Jesus, carinhosamente chamava de Abba, que significa papai ou paizinho. Lembremos ainda que a Torá dos judeus contém mais de 600 princípios e que foram ali colocados exatamente para que o povo pudesse cumprir a lei. Não a lei de Deus, mas aquela lei feita pelos homens, que trazia a assinatura humana.
Jesus tinha uma grande preocupação em fazer os homens discernirem sobre o que trazia a lei, ao invés do seu simples cumprimento. Jesus esperava que eles entendessem o que era mais importante, se era o sábado ou o homem. O que era mais importante, se era o que entrava pela boca ou o que saía do coração. E isso é discernimento. Isso tem a ver com equilíbrio. Lembremos também que na época de Jesus, a Palestina era dividida em províncias pelo poder romano. E não interessava a Roma nenhum tipo de conflito com os judeus, especialmente o conflito religioso, razão pela qual os romanos respeitavam os costumes do povo judeu. Roma permitia também que cada província escolhesse o seu governante. A província onde nasceu Jesus, que era a Judéia, cuja capital era Jerusalém, era governada por um judeu, Herodes. Mas para que nós possamos melhor compreender esta passagem evangélica, a exemplo do cirurgião, vamos dissecar estes capítulos de 15 a 22, versículo a versículo, para compreendermos melhor. O versículo 15 diz: os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Os fariseus tendo se retirado. Retirado de onde? Retirado para onde? Retirado por quê? Para que nós possamos compreender estes versículos de 15 a 22, nós precisamos conhecer os versículos de 1 a 14 desse capítulo 22. Capítulo esse que inicia exatamente com Jesus apresentando àqueles que o seguiam a parábola do reino dos céus, que era semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. E aí mandou convidar as pessoas, um não foi porque tinha trabalho, outro não foi porque tinha um compromisso, outro não foi porque não quis, e as pessoas simplesmente não atenderam o convite generoso do rei para as bodas do filho. E como é que termina esta parábola no versículo 14? Termina exatamente Jesus dizendo: muitos são chamados e poucos os escolhidos. E aí, em seguida, no versículo 15, aparece a expressão os fariseus tendo se retirado. Sim, eles ouviram aquela parábola, ficaram desconcertados e resolveram se retirar para conversar somente entre eles, sem a presença de Jesus, e dar-se conta de que o que eles pretendiam fazer com Jesus, o que eles traziam no coração, naquele momento não podia ser feito. E eles iam, então, preparar uma nova estratégia. O contexto que eles estavam submetidos era um contexto que se caracterizava pelo profundo incômodo que Jesus causava a eles, com as suas prédicas, com os seus testemunhos, com as suas ações. E entre eles havia um grupo dissidente razoavelmente numeroso, que entre as muitas coisas que combatia, uma delas era o pagamento de imposto. E o pagamento do imposto não apenas romano, mas também o pagamento de imposto ao sinédrio. Sim, porque os religiosos também abocanhavam uma certa quantia, sob a forma de imposto, da produção dos judeus. O Sinédrio era uma organização religiosa que tinha 71 membros e cuja liderança era do sumo sacerdote. Para que se tenha uma ideia, a carga tributária que pesava sobre os judeus não era pequena. Veja-se, por exemplo, que alguém que produzisse 1.000 litros de trigo deveria pagar 38% de imposto, sendo 25% aos romanos e 13% aos religiosos, ao sinédrio. Que, segundo nós estudamos nas fontes consultadas, esse percentual do sinédrio servia para manter a mordomia religiosa. Não havia nenhum outro
interesse de aplicação desse imposto recolhido, salvo manter os privilégios do Sinédrio. Mas tinha um detalhe: a cada 7 anos, além desses 38%, os judeus tinham que pagar mais 22%, que era conhecido como o imposto dos 7 anos. Então, a cada 7 anos, a carga tributária era de 60%, que é 38 mais 22. Sem dúvida alguma, uma coisa exagerada, fora de propósito, 60% de imposto. Ora, aquelas pessoas que se incomodavam com essas circunstâncias queriam se aproveitar da circunstância do imposto para eliminar 2 problemas de uma vez só: conseguir o não pagamento do imposto e prender Jesus, já que ele era uma pedra no sapato de muitos judeus. Mas a narrativa evangélica prossegue no versículo 16, dizendo: mandaram então os seus discípulos em companhia dos herodianos. Quando a gente lê à primeira vista, de uma primeira vez, este versículo, é possível que se fique com a impressão de que estava se falando dos discípulos de Jesus, do seu colégio apostólico, daqueles que o acompanhavam. Mas quando a gente vai mais a miúde estudando o texto e entendendo o contexto, a gente percebe que os discípulos relatados nesta passagem evangélica não são os seguidores de Jesus, mas são aqueles jovens judeus que estavam estudando para se tornar rabinos. Portanto, eram discípulos dos fariseus e que não eram muito conhecidos entre o povo. E os herodianos formavam um grupo que acatava e supervisionava o cumprimento da política de Roma. E por essa razão, eles tinham seus interesses respeitados pelos romanos. Eles funcionavam mais ou menos como um espião. Todas as vezes que ele detectava entre os judeus algum movimento, alguma ideia de sublevação, eles faziam chegar aos ouvidos dos romanos a situação para que os romanos tomassem a providência legal. Mas naquele momento, que era exatamente de colocar Jesus numa situação de dificuldade, os herodianos se juntaram ao outro grupo, porque o que interessava mesmo era criar a situação embaraçosa para Jesus. Estes também não eram muito conhecidos, por isso que eles se acercaram de Jesus como pessoas comuns, né? E perguntaram, que está lá no versículo 17, mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Então a gente percebe que há uma estratégia por parte dos herodianos e dos discípulos de provocarem Jesus a vaidade, incensando Jesus, elogiando Jesus, mexendo na sua autoestima, para que ele pudesse vaidosamente então dar a resposta que eles gostariam de ter com a pergunta que viria em seguida. Então, bajulando Jesus, eles dizem que sabe que ele é verdadeiro, que ele ensina o caminho para Deus, que ele não tem nenhum tipo de preconceito contra as pessoas, que mais vale o ser do que a pessoa em si. Era uma estratégia muito astuta, só que eles não contavam com a inteligência de Jesus. Nós também, muitas vezes, somos apanhados em armadilhas dessa natureza. Muitas vezes pessoas desejam enredar-nos numa situação desfavorável e se aproximam de nós com elogios, com bajulações, incensando o nosso ego, para em seguida provocar uma palavra ou uma conduta da nossa parte que nos desabone. Principalmente quando alguém tem algum interesse escuso que gostaria de manter. No versículo 18, então eles fazem a grande pergunta a Jesus.
Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Olha que pergunta difícil. No Evangelho de Marcos, que relata também essa passagem, Marcos é mais incisivo. Que Marcos diz que os judeus disseram a Jesus: pagamos ou não pagamos? Sim ou não? Não tem nenhuma outra resposta a ser dada, não tem um porém, um talvez. Eles queriam que Jesus tomasse uma posição. Por quê? Se Jesus dissesse sim, tem que pagar o imposto, ele agradaria aos herodianos e enfureceria os demais judeus. Mas se ele dissesse não, ele agradaria os judeus e enfureceria os herodianos. Então é o que nós, na linguagem popular, chamamos de sinuca de bico. Jesus estava numa situação crítica. Na nossa vida também é assim. Por vezes, a vida nos exige um posicionamento diante de situações cuja posição que nós tomamos é capaz de agradar a uns e desagradar a outros. Essa é a razão pela qual o equilíbrio e a ponderação, o discernimento, são as duas grandes lições de Jesus nesse episódio. Mas qual foi a posição do mestre nesse momento? Como foi que ele resolveu o desafio? Ele já havia percebido a malícia da turma. E objetivamente ele diz: hipócritas, por que me tentais? Jesus não usou nenhuma palavra pejorativa, não ofendeu a ninguém. Ele podia ter chamado canalhas, bandidos, sórdidos. Não, ele não disse isso. Ele usou uma palavra que obrigava as criaturas a refletir sobre o que estavam fazendo. Hipócritas. Porque hipócrita é todo aquele que pratica a hipocrisia. A hipocrisia significa dizer que o que eu faço não se coaduna com o que eu digo. E muitas vezes, nas coisas de Deus, nós somos hipócritas. Nós dizemos uma coisa, mas fazemos outra. E Jesus estava levando eles a refletir sobre isso. E diz que a hipocrisia deles tinha um objetivo, que era tentar Jesus. Quando na realidade o saldo negativo era muito maior para eles e não para Jesus. Muitas vezes nós somos colocados nessa situação. Por amigos, por familiares, em que numa situação de crise as pessoas querem a nossa posição a todo custo, exatamente para nos incompatibilizar com algum dos grupos, cuja nossa resposta agradará a uns, desagradará a outros. Mas muitos poderão me dizer: mas assumir a posição é não ficar em cima do muro. Jesus não estava fazendo isso. O que Jesus estava fazendo de fato era se aproveitar da oportunidade para evangelizar a partir de uma situação corriqueira. Ele queria levar os que o provocavam ao discernimento e à ponderação, ao equilíbrio. E a forma inteligente pela qual ele resolve isso é pedindo àqueles que o tentavam uma moeda romana, o denário na época, e mostrando a efígie impressa na moeda, para eles, Jesus pergunta, está lá no versículo 20, de quem são essa imagem e esta inscrição? Então eu fico a imaginar o susto que os judeus devem ter levado quando Jesus fez essa pergunta. Porque Jesus transferiu para eles a resposta que eles queriam que Jesus desse. E isso é inteligente.
Isso é de sensibilidade. Isso é de respeito às criaturas. Isso obriga ao discernimento e à ponderação. Então, os próprios judeus que estavam armando a cilada deram a resposta. Ao ver a efígie e a inscrição de Tibério na moeda, dizendo, de César, eles não tinham outra resposta para dar. E aí Jesus então diz a eles, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a narrativa se encerra com Mateus dizendo, ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o, se retiraram. Então, tal lá como no versículo 14, na parábola lá das bodas do filho do rei, novamente eles são obrigados a sair, a se retirar, impressionados com a estratégia de Jesus em desarmar toda aquela maldade que eles haviam preparado contra o mestre. A admiração dos judeus funciona como um estímulo à reflexão. Porque Jesus apontou para eles duas situações distintas em que eles precisavam comparecer sempre. A das obrigações materiais com pagamentos dos impostos e a das obrigações espirituais realizando as coisas de Deus. Só que neste aspecto das obrigações espirituais, Jesus queria que eles dessem um salto de qualidade, que eles fossem além do culto, do rito externo, e voltassem-se para si mesmos para fazer a reforma interna, a reforma íntima, praticando o evangelho em essência no coração, pois isso agrada a Deus. O outro aspecto é que, se retirando da presença de Jesus, tinham os judeus o tempo preciso para refletir. Claro, eles podiam inclusive confabular entre si, como também acontece na nossa vida. Nós precisamos dar um tempo para refletir nesse confronto entre a dimensão material e a dimensão espiritual. Pensarmos que todas as vezes que estivermos executando algo da natureza de dar a César, da natureza material da vida, que o façamos com o coração elevado a Deus. Não pela simples obrigação. Claro que todos nós temos obrigações ético-morais a serem cumpridas. Diariamente nós temos nossos compromissos com a família, no trabalho, com a sociedade. Compromissos materiais representados por tudo aquilo que nos leva no processo de sobrevivência material e afetiva. Mas temos, de igual modo, nossos compromissos espirituais, cujos frutos serão mais amplamente colhidos na outra vida. Contudo, o nosso maior objetivo é colher esses frutos ainda nessa existência. É um imediatismo que não pode ser atendido muitas vezes. O grande segredo no atendimento a esses dois grupos de obrigações, as materiais e as espirituais, é o equilíbrio. Razão pela qual eu iniciei falando que a passagem tratava fundamentalmente de ensinar-nos o equilíbrio das coisas, porque o conflito entre as coisas da matéria e as coisas do espírito virá naturalmente. E aí nós ficamos divididos entre a ilusão material e a essência espiritual. E vamos ter que discernir para tomar uma posição equilibrada, ponderada, sensata. Objetivamente, Jesus apontava os dois caminhos do homem na sua peregrinação terrena. Ou escolhe a ilusão material, ou escolhe a essência espiritual, e tudo é uma questão de livre-arbítrio. E se tem livre-arbítrio é porque tem escolha, e se tem escolha é porque tem consequência. Por quê? Porque a lei que rege o mundo é a lei de causa e efeito. Decidir não é fácil, mas é preciso. E nós sempre precisamos estar escolhendo e decidindo a cada momento da nossa vida. Do
ponto de vista prático, nós temos duas lições, então, a extrair desta passagem evangélica. O dar a César, que representa o mundo material, e nesse sentido, quando eu preparava a palestra, disse-me a benfeitora Glorinha, dar a César é cumprir fielmente com todas as obrigações do mundo material, consigo mesmo, com a família, no trabalho, com a sociedade. Nós não podemos negligenciar nisso. Mas ela disse algo importante, finalizando. Tudo isso sem perder de vista o Evangelho de Jesus. Nas coisas materiais, nas coisas de César, que eu realize, que você realize, nós não podemos perder de vista o Evangelho de Jesus. Desde o pensamento, disse ela, até a ação. Então, em tudo que eu faço do ponto de vista da materialidade da minha vida, o Evangelho de Jesus precisa estar presente, desde a hora que eu penso até a hora que eu ajo. E não pode ser diferente. Mas para o atendimento, ao dar a Deus o que é de Deus, aí eu recorri ao capítulo 18 da obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, cujo título é Atenção. E esse capítulo 18, ele é intitulado Pequeninas, Grandes Dádivas. E é simplesmente maravilhoso. Emmanuel começa dizendo, a beneficência possui uma lista de pequeninas, grandes dádivas, dentre as quais mencionamos algumas que não nos será lícito esquecer. Ou seja, a lista é grande, mas Emmanuel vai trazer algumas, mas já adverte, você não pode, não tem o direito de esquecer. E ele vai então apresentar estas pequeninas grandes dádivas. O auxílio, mesmo diminuto, nas tarefas socorristas. Especialmente na casa espírita, que papel importante temos, cada um de nós, como cristãos, verdadeiramente cristãos com Cristo. Quantas vezes precisamos socorrer alguém com a palavra, com a compreensão, com um abraço fraterno? Hoje, impedidos pela questão da pandemia, mas um abraço virtual. Diz Emmanuel, algumas horas de trabalho espontâneo e gratuito na execução das boas obras. Uma frase de esperança, um gesto de otimismo. O silêncio perante qualquer toque de agressão. Quantas vezes nós precisamos silenciar quando somos agredidos? Quanto que há de espiritualidade nisso? Que tarefa bonita! Esse é um dar a Deus espetacular. Ouvir perguntas infelizes com paciência. Quantas vezes nós somos instados a responder coisas que nós ficamos a pensar como é que a criatura conseguiu elaborar esta pergunta? Mas nós temos que responder com todo carinho, com todo amor, com toda paciência. Aceitar os amigos como são, sem exigir que nos sigam em nosso modo de ser. Que dificuldade é essa para muitos que gosta de conformar os amigos de acordo com seu pensamento, seu modo de vida. Honrar os adversários com respeitoso apreço. Aqui tem dois desafios enormes para nós. Honrar o adversário, distingui-lo, honrar é distinguir, e ter apreço, respeitoso apreço por eles. Não por acaso Jesus disse, amai os vossos inimigos. Calar-se para que outros falem. É tão comum nós termos acessos de verborragia e impedimos que as pessoas, ao falar, coloquem para fora talvez uma angústia, uma dificuldade que está a merecer a nossa atenção. Prestar serviço sem aguardar atenções. Se é a mesma coisa que dar com a mão esquerda sem que a direita saiba o que é. Oferecer alguns minutos de reconforto aos doentes.
uma visita a um hospital, principalmente aqueles hospitais que abrigam doentes terminais, tipo um hospital de câncer, um leprosário. Claro que neste momento da pandemia, temos que reconsiderar esse aspecto. Considerar a importância dos impulsos construtivos que comecem a surgir nos principiantes da fé. Isso é tão comum nas organizações religiosas, quando alguém chega lá pela primeira vez. E usando uma expressão popular, chega com todo o gás, com vontade de fazer tudo e a toda hora. E muitas vezes essas pessoas são freadas, são impedidas de continuar com o seu entusiasmo, porque ainda não conhecem, porque não estão preparadas. Então a gente precisa entender esse impulso construtivo que cada um traz e administrar isso com sabedoria, com prudência, com discernimento, com tolerância. Esquecer boatos alarmantes. Nunca estivemos mergulhados no mar tão imenso de boatos como agora. Especialmente quando trafegamos ou navegamos nas redes sociais. Praticar algum ato de renúncia em benefício da paz alheia. Muitas vezes nós temos que abrir mão de alguma coisa para que não se crie uma dificuldade na seara do outro. Apequenar-se para que os outros se destaquem. E aí eu me lembrei do João Batista, primo de Jesus. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Oferecer um sorriso amigo que dissipe as nuvens na hora difícil. Isso é tão importante. Rearticular essa ou aquela informação sempre que preciso, sem perder o espírito de gentileza. Às vezes nós ouvimos algo, nos perguntam algo, nos dizem algo que a gente sabe que está completamente errado. A verdade está distorcida, mas nós precisamos ser gentis para rearticular essa informação, para colocá-la de forma correta, sem ofender, sem magoar. Exercer tolerância e afabilidade dentro de casa, na mesma disposição com que se guarda semelhantes qualidades nos encontros sociais. O que é que Emmanuel está mandando nos dizer? Coerência. Seja em casa o que você é na rua. Muitas vezes em sociedade somos pessoas amáveis, afáveis, delicadas. E em casa somos diametralmente oposto a tudo isso. Então a gente está pedindo que a gente guarde dentro de casa semelhantes qualidades que a gente tem lá fora. Repetir as palavras desculpa-me, muito obrigado, tantas vezes quantas se fazem necessárias nas horas do dia a dia. Muitas vezes nós com os filhos, com os netos, nós pedimos alguma coisa a eles de forma impositiva, sem colocar um por favor antes e um muito obrigado depois. E dizemos para ele, vá buscar minha toalha, vá buscar meu celular. Que Emmanuel está pedindo que nós delicadamente digamos, fulano, por gentileza, por favor, você pode apanhar minha toalha? Você pode buscar meu celular? E quando a ação estiver cumprida, muito obrigado, Deus te abençoe. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Um gesto simples, pequeninas dádivas. E o Emmanuel encerra dizendo, na chamada beneficência menor, nas coisas pequenas, estão os agentes indispensáveis à edificação da caridade. Então a caridade não se faz de pedras enormes, volumosas, não. São pequenos tijolinhos. Porque em se atendendo às pequeninas grandes dádivas, é que aprenderemos a distribuir as grandes dádivas na seara do bem, como se fossem pequeninas. Se aprendemos e temos consciência do que devemos dar a César, Emmanuel, de uma forma brilhante, amorosa, objetiva, nos dá algumas lições, nos oferece algumas sugestões de comportamento, de conduta, coisas simples, pequenas, mas com as quais
nós estaremos dando a Deus o que é de Deus. Assim pensando, agradecendo a sua honrosa atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.